Se você tem BPCLoas ou vai entrar em ação judicial por deficiência, preste atenção. A partir de 2 de março de 2026 muda como a justiça vai enxergar a sua deficiência. E o ponto mais importante é esse. Não vai bastar levar só laudo e CID, achando que isso resolve. Porque o judiciário ele vai passar a usar um instrumento novo, um instrumento unificado de avaliação biopsicossocial. A gente está falando de um formulário padronizado, obrigatório no Brasil todo. E eu já te digo o risco real que tem aqui nessa pegadinha, porque quem não entender essa mudança agora pode montar o processo, no caso, do jeito antigo e vai pagar muito caro, com indeferimento, com perícia ruim, porque o seu laudo não vai conversar com a realidade. Então eu preciso que você fique comigo até o final, porque eu vou te explicar do jeito mais claro possível o que é essa avaliação, o que muda na prática e como que você se prepara de forma inteligente. E eu vou falar aqui com você sem juridiquês e sem fantasiar. Eu vou te trazer para a realidade, eu vou te falar exatamente o que funciona. Se você não me conhece, meu nome é Cláudia Torbes e eu trabalho com direito previdenciário há muito tempo. Uma coisa que eu aprendi na prática: muita gente perde direito não porque não tem direito, mas porque não consegue provar do jeito certo. E aí o INSS se aproveita disso. E essa resolução do CNJ, que é o que a gente está tratando nesse vídeo, fala sobre isso. Padronizar a prova. Padronizar o método. E aí a gente está falando de mudar o foco da conversa. A partir de março, não é mais qual doença você tem. É como essa condição afeta a sua vida de verdade, de forma comprovada. Aí o que vai acontecer se você sair desse vídeo agora? Você corre o risco de continuar preso no pensamento antigo. Ou seja, doutora, mas eu tenho diagnóstico, eu tenho CID, então tá tudo garantido. E não é assim. Com essa mudança, o que pesa é a sua funcionalidade, a barreira que você enfrenta, a sua autonomia e a participação social. Isso muda tudo. Então eu quero ir direto ao ponto com você. Se o que eu estou falando aqui bate na tua ferida, te deixa preocupado porque é algo que mexe com você, com a sua família, com o seu benefício, com o seu futuro, já deixa um like nesse vídeo agora. Deixa um like para o YouTube ajudar a entregar para mais pessoas essa informação que é atualizada para o ano de 2026, vale ouro e vai salvar muitos benefícios. Tá bom? Então, olha só, eu quero ir direto ao ponto. Eu vou falar agora do Conselho Nacional de Justiça, que muita gente conhece mais como CNJ, que publicou uma resolução número 630 de 2025. E ela coloca em prática o que a gente chama de Instrumento Unificado de Avaliação Biopsicossocial. O nome é enorme, só o nome já dá susto, né? Dentro do sistema de perícias judiciais, que a gente chama de CISPERJUD. O que acontece? Usando esse novo instrumento, passa a ser obrigatório a partir de 2 de março de 2026, principalmente nos pedidos judiciais de BPCLoas, quando a gente fala de pessoas com deficiência. E aí eu preciso que você entenda a gravidade disso. Por quê? Antes, em muitos casos, em muitos processos, a discussão ficava medicalizada. Era muito em cima do laudo isolado e acabava que cada um fazia de um jeito. Com essa padronização, o CNJ ele quer que todo o Brasil olhe com os mesmos óculos, tenha uma mesma conduta, a mesma diretriz. E aí, a partir disso, a gente precisa olhar para uma pergunta que vale ouro, tá? Mas o que é avaliação biopsicossocial? Esse nome está sendo cada vez mais falado e não é à toa. A avaliação que funcionava do jeito antigo, provavelmente como você conhece até aqui, era quase que como só olhar a casa pela planta, olhar de cima. Você olha por cima, mas não entra na casa. A biopsicossocial é o contrário. Ela entra na casa, ela olha de perto. Ela não quer só saber o nome da sua doença. Ela quer saber especificamente, você consegue se locomover sozinho? Você consegue se alimentar, se vestir, tomar banho sem ajuda?
Você consegue entender, se comunicar, se organizar na sua rotina? Você vive ou tem barreiras na sua vida que te impedem de viver com autonomia? E não só isso, como que é a sua participação social? O que te limita de verdade? São perguntas até bem profundas, mas é isso que está alinhado ao modelo social da deficiência. E isso usa como base a Classificação Internacional da Funcionalidade, a CIF, ou seja, o foco é a funcionalidade, não o rótulo. O próprio texto normativo do CNJ, ele traz para a gente alguns componentes que já dão todas as dicas. Por exemplo, fatores ambientais, funções e estruturas do corpo, atividades e participação. Isso tudo são formas como você, no seu dia a dia, se comporta dentro da sua casa. Traduzindo para o português do dia a dia, é a sua vida real colocada no papel. As suas dificuldades, as suas limitações. E isso pode ser muito bom, mas também pode virar um desastre. Porque tudo vai depender de como que você, a partir de agora, vai chegar na avaliação. Se isso que eu estou te falando aqui já fez você pensar, nossa, eu nunca tinha visto por esse lado, doutora. Então, deixa o like se você não deixou no início do vídeo, porque o like mostra que esse tipo de explicação simples e direta vale a pena com que a nossa equipe continue trazendo informação aqui. Então, não esquece de deixar o like aqui agora e compartilhar também com quem você sabe que está batendo cabeça no INSS. Compartilhe esse vídeo agora nos seus grupos de WhatsApp. Então, olha só, de modo geral, eu quero que você saia daqui entendendo de uma forma prática o que muda a partir de 2 de março de 2026. E aí eu quero que você guarde essa frase. A partir de março de 2026, muita gente vai perder tempo por entrar com a cabeça antiga em um sistema novo. E o que vai mudar na prática para você? Número 1, vai ter um formulário padronizado. Não é cada um faz do seu jeito, vai existir um instrumento unificado, com critérios e informações mais uniformes. Aqui a previsão é que gere sim uma uniformidade entre todas as regiões do país quando o assunto é deficiência. Outra coisa é que a perícia deixa de ser só médica. A resolução CNJ traz de forma bem clara a ideia de transformar interdisciplinar toda a análise. Não é mais um olhar clínico isolado. E é aqui que muita gente se engana. Então agora vai ser mais fácil. Não necessariamente, eu já te adianto, porque aqui eu estou para te colocar no eixo e falar o que vai funcionar. Por quê? Se você pegar e ampliar o olhar, também essa análise aumenta o nível de detalhe. E aqui entra um ponto que pouquíssimas pessoas falam, pouquíssimos profissionais falam. Se você não souber narrar a sua realidade, você não consegue ser bem avaliado. E é o que eu sempre falo aqui. Antes de qualquer pedido no INSS, de qualquer perícia, seja administrativa no INSS ou ainda judicial, é necessário, é fundamental que você faça uma autorreflexão. O que você não consegue mais fazer por conta de uma doença ou de uma deficiência? O que hoje você se sente incapaz ou diferente de outra pessoa que não tem a mesma doença ou deficiência que você? O que você precisa de ajuda para fazer? Isso tudo é uma autorreflexão. E é o que eu sempre falo para os nossos clientes aqui do escritório. São perguntas que ninguém melhor do que você para poder responder. Inclusive, respondendo a pergunta de vocês, eu sempre respondo isso, que muita gente pergunta pra gente aqui nos comentários: doutora, como que eu faço para me tornar cliente do escritório de vocês? E é muito simples. Os nossos telefones oficiais estão sempre passando aqui na tela. O nosso primeiro atendimento é por mensagem no WhatsApp. E o nosso atendimento é online em todo o Brasil e presencial em Maringá, no Paraná.
Então é muito fácil se tornar nosso cliente, basta você mandar uma mensagem para a nossa equipe de atendimento que está pronta para poder te atender. Lembrando que o nosso escritório é um escritório particular. Tá bom, gente? Então, olha só, voltando aqui, eu sempre falo isso, você precisa cada vez mais entender o INSS e se preparar de forma adequada antes de fazer qualquer tipo de pedido, antes de ir para qualquer perícia. É importante que você entenda também que com esse novo instrumento, o juiz ele continua decidindo, é o juiz que bate o martelo. Esse instrumento ele não obriga o juiz a automaticamente te dar ou não dar o benefício. A gente só está falando de uma prova mais técnica, mais estruturada. A decisão no processo judicial continua sendo judicial, ou seja, o processo ele continua sendo uma construção e seguindo todas as etapas judiciais. E aqui eu vou falar agora em um ponto onde eu sei que a maioria vai errar, onde mora o perigo mesmo. E são 3 pontos que a gente separou aqui para você. Primeiro de tudo, é aquele pensamento antigo de achar que CID ganha processo. Gente, olha só, o CID ajuda, mas ele não manda. Se você dizer, tenho tal doença, mas não mostrar o que você não consegue fazer, as barreiras que você enfrenta e que existem no seu dia a dia, qual o impacto que você sente no dia a dia, você fica totalmente vulnerável à negativa, tanto do INSS quanto da Justiça. Porque esse novo instrumento de prova, ele é totalmente capaz de te perguntar o seguinte, o que funciona e o que não funciona? Participa ou não participa? Tem autonomia ou não tem? E a partir disso, eu consigo entrar com vocês no maior erro número 2, que é você não levar para o seu dia a dia, para a sua rotina, o seu cotidiano dentro do processo. Tem gente que só chega na perícia falando, eu sinto dor e pronto. Só que dor por si só, ela é subjetiva. Porque não existe um aparelho ainda que consiga medir a dor, um dosômetro, não existe ainda. Então a situação é que o que convence é o contexto. Eu vou te dar um exemplo simples. Você costuma deixar cair objetos, você não consegue ficar em pé, você precisa de ajuda para sair de casa, para tomar medicação ou para tomar banho. Ou ainda, se você tem crises que te impedem ali de manter a sua rotina simples, diária, você evita contato social por limitação, sofrimento, ansiedade, isso é material biopsicossocial. E aí eu quero te falar do erro 3, que é não se preparar emocionalmente. Muita gente trava na hora, fica nervosa, passa mal até durante a semana, porque você vai se sentir julgado. E aí acaba entrando, respondendo, correndo, sai correndo, e aí a avaliação fica rasa. E quando a gente fala de avaliação rasa, num instrumento que agora vai ser padronizado, é extremamente perigoso. E eu quero agora que você coloque aqui para mim nos comentários. Comenta aqui embaixo para mim. Você já passou por uma perícia judicial ou uma avaliação do BPC por deficiência ou auxílio-doença? Como foi? Você se sentiu ouvido ou você se sentiu ali que você estava em um interrogatório? O seu comentário aqui embaixo é muito importante e ajuda em 2 coisas. Primeiro, eu entender quais temas que você precisa que a gente aprofunde aqui no canal. E outro é que outras pessoas se reconhecem na sua experiência, porque acaba que muita gente aqui está assistindo em silêncio. Então comenta aqui. Agora que você entendeu, e eu falo que eu sempre trago aqui o que funciona, e agora vem a parte prática, eu vou te dar um caminho mental simples que funciona. E pode ter certeza que eu sei do que eu estou falando. Pensa assim comigo, pensa em 3 camadas. Aí a gente tem a camada número 1, o corpo, né? O seu corpo. O que existe no seu corpo? São limitações, funções comprometidas, você sente dor, dificuldade de mobilidade, visão, audição, coordenação, força, equilíbrio. Aí a gente vem para a camada 2, que é a camada da mente, o emocional. O que você sente por dentro? Você pode sentir ansiedade, depressão, crises, às vezes dificuldade de concentração, problema na memória, problema de organização, comunicação. Depois a gente tem a camada número 3,
que é fora de você, é a barreira ao seu redor, o mundo ao seu redor. Quais são as barreiras que você enfrenta? Acesso a tratamento, dificuldade de transporte, dificuldade de condições financeiras, apoio familiar, dificuldade de acessibilidade, problemas de moradia, às vezes preconceito, dificuldade de aprendizagem ou ainda dificuldade de inserção social. E somando essas 3 camadas é que a gente consegue formar uma fotografia completa. E o instrumento unificado que o CNJ está trazendo agora é justamente esse espírito. Avaliar fatores ambientais e a participação, não só o seu diagnóstico. Uma dica poderosa. Se eu pudesse te dar só uma orientação aqui, seria o seguinte: pare de tentar provar que você tem a doença A, B ou C. Comece a provar o impacto dessa doença na sua vida. Impacto no quê, doutora? Impacto na autonomia, impacto na sua rotina, na sua participação na sociedade, na comunidade, no trabalho, a dignidade. Porque isso aqui conversa com o modelo biopsicossocial. E esse é o único caminho. Cada vez mais é isso que vai acontecer, tanto no INSS quanto na Justiça. E olha só, se o que eu estou falando aqui, se o que eu falei aqui com você faz todo sentido, se inscreve aqui no canal, agora. Mas não por favor. Se inscreve porque de 2026 para frente a regra do jogo vai mudar em vários pontos. E aqui, nesse canal, aqui no Ribeiro Torres Advocacia, nós vamos te manter atualizados e protegidos, com atualizações práticas, explicações sem juridiquês e estratégias para você não cair em armadilhas que fazem você perder tempo e direito.